tônica, né? Então, mas eu acredito que vai dar para você conseguir ouvir aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Nós já estamos algumas semanas ministrando esse tema, já falamos de alguns subtemas diante desse tema principal, desses princípios poderosos a serem observados pelos líderes de célula. Nós queremos dar prosseguimento para aqueles que estão acompanhando no livro de treinamento de líderes de célula. Nós estamos esmiuçando, você que está conosco já há algum tempo sabe disso, nós não estamos fazendo um TLC convencional. Um TLC convencional seria de 4 aulas a 8 aulas, então isso já teria acabado num mês ou 2 meses. Nós já estamos aí há mais de ano ministrando esse curso. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos de fato detalhadamente abordando sobre cada ponto no quesito célula e discipulado. Por isso a demora, por isso o tempo, por isso tantas aulas de TLC que estão registradas e gravadas no nosso canal no YouTube, que você pode ter acesso posterior, ok? Só para explicar. Então, nesse exato momento, se você quiser acompanhar, nós estamos na página 95 do nosso manual aqui de treinamento de líderes de célula. Nós estamos trabalhando desde a nossa última ministração, já falamos isso há 2 aulas atrás, a respeito do tema discipulado, e nós, 2 semanas atrás, do nosso último encontro de Tadel, nós começamos a falar a respeito do tema da paternidade espiritual. Não sei se todos estavam naquela ocasião, mas foi uma ministração muito boa, muito importante, relevante, e eu gostaria que você pudesse ter acesso a isso. Está tudo registrado. Eu falo isso porque há pouca busca pelas ministrações do Tadel, e eu acredito que elas são muito importantes, relevantes para aquilo que nós queremos viver como igreja. E nós temos um número bastante já considerável de visualizações em relação aos cultos de celebração. Isso é bênção, é maravilhoso. Inclusive recebemos algumas mensagens de pessoas em outros lugares que assistem e são abençoadas e mencionam para nós. Isso é bênção. Mas eu queria estimular você, sempre que você tiver um tempinho, você resgatar alguma aula de TLC para que você possa ficar bem sintonizado com aquilo que nós estamos ministrando como igreja, tá bom? Então, há 2 semanas atrás, nós começamos o tema levantar pais e mães espirituais como um princípio a ser observado na célula. Isso significa o quê? Significa que para uma célula crescer e ela se multiplicar, ela precisa ter essa mentalidade de paternidade. Ela precisa crescer na capacidade de homens e mulheres serem pais e mães espirituais. Uma célula, ela não se multiplicará de forma relevante, eficaz, bem-sucedida, se ela não conseguir levantar esses pais e mães espirituais. Então, isso é fundamental, fundamental. Entenda que a paternidade espiritual, a questão dos pais e mães espirituais, vinculada ao discipulado, ok? Então, está vinculado ao discipulado, e você sabe que para nós, o discipulado ele é chave. Nós já abordamos esse slide, pode passar o próximo, por favor, Adriano. Há 2 semanas atrás, no nosso último encontro de Tadel, nós mencionamos características que nós podemos perceber nos pais e mães espirituais. E nós já discorremos também a respeito desse slide. Nós vamos dar prosseguimento. E agora sim, eu estou no finalzinho da página 95 e vou dar a respeito, dando prosseguimento às características dos pais e mães espirituais. Muito bem. Uma das características desses pais e mães espirituais é que eles têm essa habilidade de demonstrar amor, carinho e afeição. Interessante aqui, o foco não está em ter, porque se nós formos perguntar para os discipuladores, para os líderes de célula, para os membros comprometidos, se eles amam, eles vão falar que amam. Se eles têm afeição, eles vão falar que têm afeição. Se eles são carinhosos, eles vão dizer que sim, somos carinhosos. Na maioria das vezes as pessoas, elas entendem que elas são muito amáveis. Porém, aqui o foco não está naquele que dá, e sim naquele que recebe. O que eu quero dizer com isso?
O amor aqui que nós estamos analisando não é o amor daquele que diz que faz, mas é o amor daquele que percebe. Por isso a palavra demonstrar, demonstrar, tornar claro, é fazer uma amostragem, uma mostra, deixar visível. E aqui nós estamos falando de algo que não é apenas dado, mas que chega no coração daquele que é o filho espiritual. Deixa eu fazer um paralelo para que você possa entender. De modo geral, todos os pais, quando perguntados se amam seus filhos, eles falam que amam. Mas não necessariamente quando você pergunta para os filhos se eles se sentem amados por seus pais, eles dirão que sim, eu me sinto amado por seus pais. Então nós temos um problema do que nisso? Porque os pais dizem que amam, e tem filhos desses pais que dizem que não se sentem amados. Qual que é o grande ponto aqui? Alguma coisa está impedindo essa comunicação do amor, certo? Está dando para entender, né? Então, essa comunicação do amor, ela está acontecendo de um modo que não está funcionando, não está dando certo. Seria mais ou menos como um japonês chegar agora e começar a falar conosco aqui. E na medida que ele se expressa, a gente vai ficar fazendo cara de paisagem, até que vai começar a dar uma agonia, a gente vai começar a ficar apavorado, e a gente não vai saber como se comportar, senão tentar de algum modo gesticular para dizer, não estou entendendo nada. Por quê? Tirando alguém que possa saber meia dúzia de palavras de japonês, eu acredito que nenhum aqui domina a língua japonesa. Ou eu estou enganado e tem alguém que possa, de repente, ter um domínio pelo menos básico da língua japonesa. O Leandro eu sei que conhece um tanto aí, mas não sei se chega a fluência, né, Leandro? Não chega, né? Tem palavras que podem, de repente, formar uma ideia, mas conhecimento não tem. Falo isso, Leandro, porque o Leandro passou um tempo da vida no Japão, então tem um pouco de conhecimento em relação a isso. Porém, veja comigo, se você não sabe a língua, por melhor que seja aquilo que a pessoa está falando, nada do que ela fala chegará no coração daquele que está escutando. Nem vou falar ouvindo, porque eu acredito que é uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é uma habilidade que envolve o nosso aparelho auditivo aqui. Ouvir, eu entendo como algo que passa pelo nosso coração. Não é algo apenas que chega como um barulho, um ruído. Mas ouvir é algo que desce ao coração e muda algo em nossa vida. Nós temos fé porque nós ouvimos as palavras do Senhor Jesus. A fé vem não pelo escutar, a fé vem pelo ouvir. Porque escutar todo mundo escuta, mas o ouvir envolve revelação. Ok, volta a nossa informação aqui. Se o japonês da nossa ideia aqui tentar falar conosco, não vai ser bem sucedido. Ele pode ser muito hábil, muito capaz, ele pode ter muita bagagem, muito conhecimento, pode ter a melhor de todas as intenções, mas se ele insistir em falar japonês conosco, ele não vai conseguir ser efetivo na sua comunicação. Ele pode até mesmo ser um ótimo comunicador lá no Japão, mas aqui no Brasil ele nem pode ser chamado de péssimo, porque o péssimo seria ter uma tentativa, mas ele não comunica nada, porque não chega absolutamente nada. Ele é nulo na condição de comunicador. Está conseguindo entender essa ideia? Então o japonês e um brasileiro não se comunicam. O que eles precisam para poder se comunicar? Eles precisam de um intérprete. Se não tiver um intérprete, o que precisa acontecer? Oi? Um vai ter que aprender a língua do outro, certo? Para que possa estabelecer uma comunicação. Porque eu só consigo comunicar na medida que eu falo a linguagem que o outro entende. Beleza? Quando a gente fala aqui de demonstrar amor, isso é importante nós entendermos em termos de liderança de célula, discipuladores, líder de ministérios, que não é aquilo que eu julgo dar, mas é aquilo que as pessoas de fato recebem da minha parte, da minha vida. Então, a análise do amor não pode ser feita simplesmente daquele que dá, mas sim daquele que está recebendo. E é a partir dele que nós analisamos se de fato o amor está chegando, está acontecendo.
isso exige um esforço muito grande. Tem um livro, um livro recomendável, caso você não tenha lido ele ainda, você pode ler. Ele é um livro que nos ajuda bastante no quesito relacionamentos, chama-se As 5 Linguagens do Amor, de um autor americano chamado Gary Chapman. E ele aborda justamente a respeito disso. A ideia principal do livro é que todos nós ansiamos ser supridos por amor. É como se todos nós tivéssemos um tanque aqui dentro, um tanque. E nós temos a intenção que esse tanque esteja cheio, que ele seja suprido. Esse tanque, uma vez suprido, ele alimenta toda a nossa alma, e a nossa alma é uma alma saudável. Nosso coração é um coração saudável. E se a nossa mente está saudável, nosso corpo estará saudável também, e assim nós teremos uma vida equilibrada e saudável. Agora, se o tanque de amor do meu coração não foi suprido, o que vai acontecer com a minha alma? Eu tenho uma alma enferma, eu tenho uma alma machucada, enferma, doente. E o que vai acontecer na minha vida? Eu vou ter a manifestação das enfermidades da minha alma nas minhas relações interpessoais. Eu vou ser um problema ambulante, eu vou ser uma bomba, como bomba relógio, prestes a explodir a qualquer ocasião. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa saudável. Então, o que o autor trabalha nesse livro? Ele trabalha o seguinte, que a grande questão está em suprir o amor do outro. E para que eu possa suprir o tanque do amor do meu irmão, eu preciso descobrir a linguagem de amor dele. Se eu falo português e ele fala japonês, se eu tentar suprir o amor do coração dele falando em português e ele é japonês, por mais que eu me esforce, não suprirei nunca. Deu para entender a ideia, né? Então, a grande questão é nós entendermos, já que existem 5 linguagens que o autor identificou, qual é a linguagem que a pessoa é a sua língua materna. Ok? Então, uma vez que eu entendo qual é a linguagem de amor dessa pessoa, e eu acerto a linguagem de amor dela, o que acontece? Ela brilha, essa pessoa, ela resplandece, essa pessoa, ela floresce, essa pessoa, ela consegue agora ter a completa, ela se torna saciada em amor, e ela vai reproduzir uma vida saudável. O autor, ele trabalha essas linguagens de algumas ideias. Ele identificou o seguinte, que tem pessoas que, para se sentirem amadas, elas precisam se sentir amadas com palavras de afirmação. Com palavras de afirmação. De modo que, se eu der alguma outra linguagem para essa pessoa, por exemplo, eu posso dar um presente lindo e caro. Aqueles presentes que as pessoas, quando compram, falam assim, nossa, é a cara do fulano. Aí eu chego lá com um presente que é a cara do fulano, mas a linguagem com que ele se sente amado não é presente. Presente para ele é bom, mas não faz com que o tanque de amor dele se encha. Agora, o que ele mais espera em momentos específicos da sua vida é o quê? Palavra de afirmação. E se eu não dou a palavra de afirmação e eu dou o presente, o que eu estou fazendo? Eu estou falando português para o japonês, ou estou falando japonês com português. Deu para entender? Deu para entender, sim ou não? Deu, né? Simples essa ideia, né? Porém, eu acredito que revolucionária. O autor também identifica que outras pessoas não é palavra de afirmação. Então, vamos imaginar que seja uma pessoa com palavra de afirmação. Ele se desenvolve, ele melhora a sua performance, ele reconhece seu potencial, ele libera o seu potencial, ele cumpre o seu propósito na medida que as pessoas que o cercam fazem o que em relação a ele? Quando dão para ele palavras de afirmação. É aquela pessoa que você percebe que ela precisa sempre de uma palavra para poder ser motivada. Já viu que tem gente que é assim? Talvez você seja assim. Você sabe o quão importante é receber uma palavra de estímulo, de motivação. E você sabe o quão ruim e quão devastador é você receber uma palavra de julgamento, uma palavra depreciativa, uma palavra que desvalorize você. Então, o seu mundo acaba, seu dia se estraga porque você recebeu uma palavra que não foi uma palavra de afirmação, mas sim uma palavra de negação.
Então, olha o cuidado. Isso é um cuidado que só aqueles que têm o amor de Deus no seu coração conseguem ter, obviamente, né? Então, Gary Chapman fala dentro de um contexto cristão, de homens e mulheres de Deus. Essa explicação que eu estou dando não vale para o mundo lá fora, porque o mundo lá fora pouco importa isso tudo que a gente está falando. Mas para nós isso vale. A gente quer não apenas dar amor. Eu posso falar para o Rogério, assim, vamos pensar, Rogério, eu te amo. Ok, para ele pode ressoar, que legal, o pastor falou que me ama. Se ele não entende, vamos pensar assim, se essa palavra de afirmação do meu amor para ele não é a linguagem de amor dele, eu posso ficar declarando amor para ele a vida inteira. E ele tem a expectativa que o tanque de amor dele se supra com a outra linguagem de amor que não é essa. Então existe uma outra linguagem de amor que o autor identifica, chamada qualidade de tempo. Essa é legal. Qualidade de tempo é o seguinte, vou pegar o Rogério para dar um exemplo aqui, né? Então, já que não é palavra de afirmação, eu posso, toda vez que eu passar pelo Rogério, falar assim, Rogério, eu te amo, cara. Eu passo por ele, eu vejo na célula, cara, eu te amo. Eu olho no futebol, dou um abraço, te amo, meu irmão. Eu vejo na rua, ô irmão, te amo. No coração dele é uma suspeita, porque a linguagem dele é qualidade de tempo. Se eu me resumo em 3 segundos, declarar amor para ele, e eu não gasto tempo de qualidade com ele, ele entende que eu não amo, que eu sou mentiroso, que eu sou falso. É a alma humana interpretando. Por quê? Porque o que ele anseia é que eu gaste tempo com ele. Aí olha o detalhe, se eu identifico isso nele, não é que eu não possa dizer que eu amo ele. Todas essas linguagens de amor, elas têm o seu efeito em partes, não há dúvida. O que eu estou falando é que se você quer tocar no íntimo alguém, você precisa identificar a linguagem dessa pessoa. Se para o Rogério é qualidade de tempo, o que ele espera que eu tenha com ele? Cara, se eu quiser assistir, que time você torce, Rogério? Santos. Se eu quiser ganhar terreno no coração dele, eu tenho que acertar um dia que eu sei que ele está em casa para olhar o Santos jogar e ficar com ele lá. Para ele vai soar assim, cara, o pastor ficou 2 horas comigo, cara, fazendo um negócio que para mim é importante. Ele gastou tempo comigo. Ele gosta, que eu sei, de culinária, de comida. Faz muito bem churrasco, por sinal. Quero ganhar ele, não posso só mandar o eu te amo para ele à distância. Eu tenho que estar junto no processo. Chamar ele para fazer um churrasco junto comigo, ou me aproximar dele para fazer um churrasco junto, ficar ali na volta. O que acontece? Para ele são setas de amor no coração. Ele vai sendo bombardeado pela clara ideia de, cara, eu sou muito amado nessa igreja, nessa célula, por esse pastor, pelo meu líder. Agora imagina que eu sou o líder, que eu dei o exemplo. Eu fico dando tiros errados. Eu posso, com o passar do tempo, ter uma surpresa. É a surpresa que os pais têm quando descobrem filhos rebeldes. E o pai diz, eu não sei aonde eu errei. Eu não... Tudo. O que mais eu dei foi amor. Aí você vai conversar com o filho. E aí, como é que foi? Eu falei assim, eu nunca me senti amado. Mas, meu Deus do céu. Qual foi o problema? Linguagem. Linguagem. Às vezes, por exemplo, tem outra linguagem chamada presentes. Tem filho que você... A Dai, por exemplo, ela é presentes. Quer dar qualquer coisa... Qualquer coisa não, né, amor? Qualquer coisa não. Mas assim, se você quiser tocar o coração, presentes é a linguagem dela. É muito assertivo isso. Ela se identifica. Ela fala para todo mundo, eu gosto de aniversário, porque ganha presentes, eu gosto de aniversário, ela gosta disso. Então, é um exemplo. Pastor, você gosta de presente? Gosto. Gosto de presente. É a sua principal? Não. Por exemplo, se você não souber o dia do meu aniversário, eu durmo tranquilo. Porque eu também não sei o seu. Eu procuro identificar a linguagem de amor alheia para poder acertar a linguagem do outro, mas não porque eu preciso dela, entendeu? É como alguém que aprende inglês para poder falar com um estrangeiro, mas não porque tem desejo de falar inglês sozinho na frente do espelho. É porque precisa falar com o outro, é por isso. E por manter comunicação, aprende a língua. Então, eu durmo tranquilo se ninguém
me falar em relação ao meu aniversário, bem como durmo tranquilo e se esqueceu de alguém. Mas eu sei que se eu esquecer o aniversário de algumas pessoas, elas me consideram péssimo pastor, o pastor mais horrível que se teve na face da terra. Porque para elas é importante, seja um presente, uma lembrança, algo que possa soar como uma surpresa. Elas esperam serem surpreendidas. Entenda o presente como algo físico, e entenda o presente como algo que toca. Ganhei o dia. Uma surpresa, pode ser uma folhinha que seja. Lembrei de você, pronto. Aí nas nuvens de casa. Porque a linguagem de amor dessa pessoa não é qualidade de tempo, não é palavra de afirmação, mas no caso é presentes. Para outras pessoas, uma outra linguagem de amor interessante é gestos de serviço. Interessante esse negócio. Gestos que você sirva o outro. É interessante. Tem pessoas, isso é fácil você perceber, que você vê que elas estão expressando amor pelo simples fato de servir a geral. Serve limpando, serve cozinhando, serve às vezes trancado na cozinha, está todo mundo na festa, o cara está lá na cozinha servindo a todo mundo. Você pergunta assim, está feliz? Meu Deus, nunca tive tão feliz. Aí você pensa, meu Deus, o que ele está fazendo? Gesto de serviço. Gesto de serviço. Está dando um sinal. A linguagem que ele entende é essa. É uma linguagem que ele costuma operar. É um exemplo que eu estou dando, é claro, né? E para outros, não confundamos aqui, porque essa aqui é fácil de confundir, porque todos nós temos sensibilidade nessa área. Obviamente que aqui vai além e não é uma questão sexual. Ela é uma questão relacional, afetivo, chamada toque físico. Toque físico. Então, existe uma linguagem de amor, e se você não estabelece um toque, um abraço, um aperto de mão, toque, proximidade, pele, a pessoa não se sente amada. Você consegue perceber, porque tem gente que são pessoas que vão relando assim, né? São pessoas que elas vão assim, tocando umas nas outras. A gente fala, nossa, cara expansivo. Já conheceu gente assim? Gente assim se sente muito amado quando alguém toca nele. Então, quase como uma coisa não dita, eles tocam nos outros. Às vezes, ei, tá tocando em mim. Eu já conheci algumas pessoas assim. Então, toque físico para essas pessoas é fundamental. Você pode dar palavra de afirmação, você pode dar presente, você pode gastar tempo, você pode limpar a casa da pessoa, e ele ainda está esperando toque físico. Por que eu estou falando isso? Porque aqui menciona que os pais, eles demonstram amor, carinho e afeição. Não é que eles têm, eles dão, e isso é conhecido, isso é percebido. Eu falei isso tudo, essa aula em relação ao livro, só para que eu pudesse enfatizar para você a importância de nós reconhecermos o outro. Porque às vezes nós amamos de cabeça baixa, sabe? Às vezes nós amamos sem olhar. Nós nos sentimos muito amorosos, mas nós não temos o feedback do amor. E aí é como se achar um grande comunicador e a pessoa que está ali escutando nada ouviu. Então, o amor com todos nós, inclusive naquele que vos fala, e na verdade, mais em mim ainda, nós precisamos crescer na capacidade de amar. E isso é um desafio muito grande. Eu diria que é tão difícil quanto aprender uma nova língua. Quem aqui já aprendeu uma nova língua algum dia? Aprendeu uma nova língua, Cleito? A Aline aprendeu uma nova língua, Leandro, eu também. Desafiador demais. É tão desafiador que eu tenho dificuldades até hoje em aprender essa nova língua. É difícil. E sabe de uma coisa? Quanto mais velho fica, mais difícil fica. Nós vamos ficando cada vez mais fechado no nosso mundo e mais difícil para entrar no mundo alheio. É o que diz a lógica, né? Jesus pode quebrar essa lógica, pode mudar essa, em nome de Jesus, né, Requez? Recebe isso aí. Mas a lógica diz que a nossa capacidade de aprender uma nova língua e se relacionar com o transcultural, quanto mais cedo, mais fácil é. Para um pequenininho que nem esse, se for inserido agora, nesse exato momento, pegar o Gabrielzinho e colocar lá na Ucrânia, ele sai falando ucraniano. Questão de pouco tempo.
pela obrigatoriedade que ele tem de conviver, ele aprende uma nova língua. Agora, para nós que só falamos português, aprender ucraniano é um desafio hercúleo. Então, esse desafio, veja, por isso que estou fazendo a relação. Assim como o tempo natural impede alguém, ou dificulta alguém, de aprender uma nova língua, quanto mais tempo no pecado eu tenho, quanto mais tempo no egoísmo eu tenho, quanto mais tempo no meu umbigo eu tenho de vida, mais difícil será para mim demonstrar amor. Eu preciso de algo extraordinário de Deus para poder fazer isso acontecer. Deu para entender o que eu acabei de dizer, né? Então, quanto mais tempo interessado só em mim mesmo, mais desafiador vai ser isso. Eu preciso da graça de Deus, do fluir de Deus, para que eu possa avançar e expressar de fato esse amor, esse carinho e essa afeição. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra característica dos verdadeiros pais e mães espirituais é que eles constroem uma atmosfera de afirmação, segurança e compromisso. Olha só, os pais, eles estão antenados em construir uma atmosfera em que o alvo do seu amor, do seu carinho, da sua afeição, se sinta protegido. A coisa mais triste que pode acontecer nessa relação de paternidade espiritual e filiação espiritual é quando o filho se sente amedrontado. O filho deve se sentir protegido, porque é o modo correto do crescimento existir. O medo, ele castra. O medo, ele impede. O medo, ele estabelece limites. Aqui a proteção, ela faz romper esses limites que o pecado cria, que a alma cria. Então, construir essa atmosfera de afirmação, segurança e compromisso é fundamental. Aqui a palavra afirmação está ligada àquela palavra de afirmação, mas amplie ela. Todos nós queremos reconhecer o nosso valor. Afirmar alguém é empoderar alguém, é fazer com que a pessoa consiga compreender o que ela é e o que ela pode. Ela se sente afirmada na medida que ela sabe o que ela de fato pode viver no Senhor. E os pais e mães espirituais são esses que de fato garantem essa atmosfera de cuidado e proteção tão intensa que o filho e a filha sempre se saem afirmados desses momentos, desses encontros quando acontecem. Eu sempre falo para Dai, o pastor Daniel, ele é o cara nesse sentido. Eu amo demais, porque ele tem uma capacidade de me afirmar, que eu fico, às vezes, pensando, ele está falando de mim mesmo? Será que é comigo que ele está falando? Porque eu me sinto tão seguro e protegido, e desafiado através da afirmação que ele faz sobre a minha vida. Eu sei que há um caminho a ser trilhado, mas eu me sinto seguro por poder trilhar, porque eu vejo que ele consegue criar essa atmosfera em que eu não preciso ter medo, mas em que eu posso me sentir aceito, que eu posso me sentir valorizado. Outra coisa, os pais espirituais e mães espirituais, eles treinam e supervisionam filhos nas primeiras tarefas. Isso é fundamental, isso é necessário. A gente já tem falado isso já há algum tempo, mas sempre é importante mencionar que nós precisamos de alguém que nos ensine. E esse ensinamento não pode ser apenas teórico, precisa ser prático. E para que ele possa ser efetivo em nossa vida, nós precisamos ter a referência daquele que está nos ensinando, até que ele nos dê a possibilidade que a gente possa fazer aquilo que ele está fazendo, e que ele possa ver, e que ele possa supervisionar, e que ele possa corrigir, e que ele possa dizer se está certo, se está errado, e por onde que deve ser feito, até o momento que a gente possa fazer sozinho. É a imagem da águia, grande águia, com seus filhotes, quando eles vão ser empurrados para voar. É uma cena meio National Geographic ou Discovery, que você fica pensando que dá dó até de ver aquela cena, né? Chega um momento em que os filhotes têm que bater asa. Detalhe que não adianta, não é um ensinamento assim, a águia não chega e começa a aula de hoje.
como bater as asas. Não acontece, não é teórico. Acontece na medida que a águia ela tem uma percepção, claro que isso é uma realidade do animal, mas ela tem uma percepção que ele já está maduro o suficiente para que ele possa fazer as suas primeiras tentativas. Agora, como que acontece isso? Acontece de um modo interessante, porque ela empurra e ela não espera se esborrachar. Ela dá um rasante. Para quê? Para que se algo acontecer de errado, ela consiga ainda aquilo que ela sabe fazer tão bem, que é catar. Só que ela não cata para matar, ela cata para voltar para a área onde vai voar novamente. E essa situação acontece algumas vezes, de forma assim, que você fica pensando só Deus para fazer um negócio desse na natureza, né? Mas é interessante, proponho que você possa até dar uma olhadinha, se você quiser, em relação a como que isso acontece. Eu acredito que essa ideia da águia mãe em relação às suas águias filhotes é uma boa ideia daquilo que é o treinamento que nós estamos mencionando aqui. Há um momento que é desafiador para o filhote, para o filho, que é alçar voo. Ele está desajeitado, ele não tem coordenação motora espiritual suficiente para agir ministerialmente. Ele não sabe como alçar voos altos. Ele mal e mal sabe movimentar suas asas. Ele precisa da referência. E essa referência ele vai encontrar na sua águia, que no caso é o seu discipulador, da sua águia que vai ser a sua discipuladora, e num ambiente protegido. Ele não vai ser jogado aos leões, ou vai ser jogado à ribanceira, ou vai ser jogado no abismo para queda e destruição. Não, ele vai ser projetado para algo que vai ser o foco da sua vida inteira. Ele nasceu para voar. Aquela águia não nasceu para poder ficar no ninho. O ninho é um lugar de proteção, um lugar onde ela se alimenta, traz a sua comida, ok. Mas ela nasceu para cumprir o seu propósito é voo. Assim é também a vida de todo homem e mulher de Deus. Nós nascemos no Senhor para poder alçar voos altos ministerialmente falando e viver aquilo que Deus quer. Mas para isso nós precisamos de pais e mães espirituais que ajudam isso a acontecer. Outra característica de verdadeiros pais e mães espirituais é que eles fazem provisão. A palavra provisão aqui, ela se auto-explica. Tem a palavra pró e tem a palavra visão. Então dá para entender a ideia aqui. O que é provisão? É acúmulo para cumprir uma visão. Provisão é você trazer ferramenta suficiente, acúmulo de potencial suficiente para que a visão seja cumprida. Então, quem acumula aqui, quem faz isso, quem torna o seu filhote um bom depósito, são os pais. São os pais. Então, os pais espirituais e mães espirituais, eles estão acumulando valor, significado, propósito. Eles estão acumulando dons sobre a vida dos seus discípulos, sobre a vida dos seus filhos. Com qual finalidade? Para que eles fiquem gordos, obesos, mórbidos? Não, para que eles possam cumprir a sua visão. É por isso que eu dei a ideia da águia. O que a águia faz nos primeiros dias depois que o ovinho rompe? Tem as águiazinhas, né? Os filhotinhos. Aí vem ela e traz comida. O que ela está fazendo? Ela está gerando provisão. Para cumprir com o quê? Com a visão que a águia tem, que é voar. Então, essa ideia que eu acabei de dar, ela pode ser compreendida também em relação ao nosso dia a dia. Você discipulador, você querida discipuladora, a grande questão é você estar provendo para o seu filho, para a sua filha. Essa é a grande questão aqui, porque um pai ou uma mãe espiritual, ele faz provisão, ok? Outra característica dos verdadeiros pais e mães espirituais, eles transferem unção e eles partilham herança. Uau! Transferem unção e partilham herança. Há algo muito poderoso que acontece nessa relação discipulador-discípulo, que pode talvez ser melhor compreendido em algumas passagens, como Moisés, como Elias em relação a Eliseu, como Jesus em relação aos seus discípulos.
Paulo em relação a Timóteo, que é uma transferência de unção. Essa transferência de unção, ela é algo poderoso que pode e deve se manifestar no meio dos discipulados, mas só vai acontecer na medida em que há uma relação de paternidade espiritual. Como assim, pastor? Me explica, que eu não entendo direito esse negócio de transferência de unção. Eu achava que transferência de unção é aquele negócio do Benihim, que ele pega lá o seu paletó, faz assim, fala, receba! Aí cai 300. Agora para o coral. Aí cai mais coral. Aquilo lá, transferência de unção, pastor, é uma expressão de uma manifestação de unção. Mas estou falando de algo ainda mais poderoso que aquilo. Ainda mais poderoso que um paletó ungido, ou alguma outra coisa ungida. O que eu estou mencionando que a transferência de unção acontece é que ela há na vida de um discípulo a possibilidade de ser tão efetivo quanto o seu discipulador. E essa unção, ela está autorizada a se manifestar na vida dos filhos. Os filhos podem, no mínimo, serem iguais aos seus pais. No mínimo, fazerem aquilo que seus pais fazem. Uau! Pastor, mas todos vão fazer? Não, porque nem todos os filhos querem. Mas na medida que o filho quer, ele pode ter. Pastor, traduza isso. Traduzo para você entender um pouco melhor. Eu estou falando isso em termos espirituais, ok? Eu não estou falando isso em outras realidades. Estou falando em termos espirituais, ministeriais, em relação àquilo que Deus quer. Eu entendo que Deus colocou o pastor Daniel como meu líder, meu discipulador. Há uma unção de Deus sobre a vida dele. Ele coordena várias e várias realidades da Igreja Fonte Vida no Brasil. O que de forma direta vem sobre a minha vida? Unção. O que na prática acontece é aquilo que já está acontecendo. Então, nesse ano de 2018, com a ida do pastor Daniel para São Paulo, nós aqui somos um estado. Então todas as nossas igrejas aqui do estado, elas se reuniam, ok, para fazer uma reunião semanal de pastores. Nós tínhamos apenas uma gestão. Com a saída dele para São Paulo, ele continua cuidando do estado, porém o estado foi dividido em dois. Então ficou um polo Campinas e um polo Circuito das Águas. Sobre quem que veio a responsabilidade de cuidar desse polo Campinas? Por quê? Porque há uma transferência de unção. Então agora eu cuido de um polo da Fonte de Vida aqui no estado de São Paulo. Por enquanto nós temos dois, futuramente com crescimento teremos mais. Então várias cidades aqui dessa região estão agora debaixo da supervisão do pastor Daniel, através da minha vida. Eu me tornei então um supervisor para essa região. Aumentou a divisa. Então já vai se preparando, Rafael, porque você é discípulo, então. Se eu pude fazer isso, você também pode fazer aquilo que eu faço. Por quê? Porque é uma transferência de unção. Isso é fundamental nós entendermos. Pastor, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu não sou pastor, o que isso importa? Importa muito na sua vida. Talvez você olhe para o seu discipulador e fale assim, cara, que casamento que ele tem. Que casamento. É seu direito ter um casamento tão bom quanto o dele. Aleluia. Obrigado pelo seu aleluia. Fiquei muito feliz assim com a sua participação. Você olha para o seu discipulador, para a sua discipuladora, ele flui com graça, com poder, com unção na presença de Deus, em várias áreas. É seu direito em Deus requerer essa unção sobre a sua vida. É um direito que você tem, em função da autoridade que Deus colocou sobre. Quando você entende isso, é como você descobrir que você tem R$1 milhão depositado numa conta e você tem que sacar. É basicamente essa realidade. Quando você descobre que há algo à sua disposição, mas você precisa tomar para você. O que você precisa tomar para você, que é uma realidade da vida do seu discipulador? Algo bom, obviamente, algo de Deus, obviamente, e que ainda você não tomou.
saiba que você pode tomar para você. Você vai trilhar as pegadas de alguém que tem autoridade da parte de Deus para poder ministrar a sua vida. Pastor, isso vale para tudo? Vale para tudo. Talvez uma área que você cai com muita frequência, seu discipulador venceu essa área, tem se mantido em vitória. O que você pode requerer? Vitória constante. Nessa área que você é tão falho, nessa área que você fraqueja, que você acaba caindo com certa regularidade, você tem um modelo. Deus escolheu dentre bilhões de cristãos, escolheu um para ser aquele que cuida de você. Com qual finalidade? Para que você possa receber algo da parte de Deus através da vida desse homem e dessa mulher. Deu para entender, né? Uma coisa é unção, outra coisa é herança. Isso é maravilhoso. Vou dar um exemplo do pastor Daniel, acabei de dizer. Ele vai para São Paulo, está levantando uma igreja em solo paulistano. Qual é a herança que ele me deixou? O cuidado de discípulos, a herança de supervisionar igrejas que estavam debaixo da autoridade unicamente dele. Ele me confiou algo que era dele, ele entesourou para os filhos, ele entesourou para que eu pudesse desfrutar. O que eu faço em relação aos meus filhos espirituais? A mesma coisa. Quanto mais eu avanço, eu mais jogo o limite das conquistas dos meus filhos para frente também. Deu para entender, né? Quanto mais eu vivencio realidades do Senhor na minha vida, maior é o limite daquilo que os meus filhos espirituais podem viver. Talvez você pense, pastor, queria tanto ser seu discípulo para poder viver isso. Você é ovelha desse rebanho, você é discípulo de algum discípulo meu, ou de algum discípulo meu. Você está debaixo de um fluxo de bênção, cujo limite já está colocado lá na frente faz tempo. Obrigado pelo seu amém. Glória a Deus, estou feliz. Uau, empolgante ministrar assim. Significa que existem vitórias de Deus à sua disposição, que não apenas estão registradas na Bíblia, mas são realidades que estão na prática para você poder pegar, tomar e viver, em nome de Jesus. Agora deixa eu falar um outro segredo, ao contrário desse. Se você não quiser, não tem problema, não vai pegar. Isso não é uma coisa que é por osmose. Não é assim, eu estou perto de, automaticamente cai para o meu lado. Não, é por fé que você pega. Deu para entender? Vou dar um exemplo. Eu sou discípulo de um homem tão frutífero quanto o pastor Daniel. Frutífero. Ele é um apóstolo, levanta igrejas, levanta líderes. Ele foi o homem da Fonte de Vida que mais enviou líderes para todo o Brasil e as nações. Se ele fosse juntar todos os membros para a igreja dele, ela com certeza já há muito tempo seria uma igreja de milhares de pessoas. Mas ele, ao invés de só juntar para a igreja dele, ele enviou. E hoje nós temos vários estados de obreiros que saíram de Cosmópolis, ou que ele levantou através de outras igrejas que ele cuida. Então, ele é alguém muito frutífero. Eu posso contemplar isso e pensar, se eu estiver perto do pastor Daniel, automaticamente eu me torno frutífero. Não. Eu estou falando que isso é um princípio bíblico, mas que ele é adquirido por fé. Eu preciso querer isso. Eu preciso tomar isso como uma realidade para a minha vida. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: não é porque eu sou discípulo de Reinhard Bonk que eu me torno um Reinhard Bonk. Se fosse assim, o filho do Bonk seria tão bem sucedido quanto. Não, eu preciso compreender espiritualmente e tomar isso por fé. E só aqueles que pela fé se apossam disso romperão e viverão e verão a glória de Deus se manifestar assim. Deu para entender? A questão da herança também. Eu falo isso porque infelizmente nem todas as pessoas têm essa revelação. Nem todas têm. Eu não estou dizendo, entenda, eu estou falando como um princípio e como uma revelação. Quando eu falo de estar junto, entenda que bajulação não é igual a revelação. Eu posso ficar bajulando alguém, como você é lindo, isso é um caminho humano. Lá fora a gente sabe disso, né? Eu falo bem, eu elogio, então eu me torno parça, eu me torno. Aí eu alcanço. Não. Eu posso até humanamente conseguir algumas coisas,
mas o respaldo do alto não vem sobre a minha vida. Eu posso até ser posicionado pelo meu pastor em posições estratégicas, mas o respaldo dos céus não vem sobre a minha vida, de nada adianta. Deu para entender? De repente, alguém que está muito próximo pode ser compreendido como aquele que vai ser o herdeiro maior. Não necessariamente. Eu estou mencionando que é uma questão de fé. É algo que eu me aposto. Agora, obviamente, eu me aposto pela fé, mas eu recebo por transmissão. É uma transmissão de unção. E aí, há sim uma proximidade. Talvez fique um pouco confuso, porque eu falei que não é osmose. Ou seja, não é automático, é por fé. Mas precisa se relacionar para poder ter. Deu para entender, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Vamos ficar de pé, nós encerramos o nosso Tadel hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Aleluia, aleluia. Papai, nós estamos aqui ministrando a respeito de um tema que é muito importante, uma realidade que a Tua palavra nos mostra, o poder que há nesse tema chamado paternidade espiritual, Pai. Não é à toa que o apóstolo Paulo chamava Timóteo de meu filho amado. Não é à toa que Timóteo foi tão bem sucedido. Houve uma transmissão, houve uma transferência de unção, houve um legado, uma herança que foi absorvida, que foi recebida. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor porque nós não queremos apenas ouvir a respeito desse tema, nós queremos que esse tema se torne uma realidade em nossa vida também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu acredito totalmente nisso que eu estou falando. Eu acredito totalmente nisso que eu estou falando, Senhor. Senhor Deus, eu peço que o Senhor traga ao coração de cada amado aqui, cada líder precioso que nós temos aqui na Igreja Fonte Vida Indaiatuba, uma revelação desse tema, dessa transferência de unção e dessa transferência de herança. Porque eu acredito, Senhor Deus, que existem filhos e filhas que ainda não romperam em algumas áreas, porque ainda não tiveram revelação de que os seus pais já têm e já podem dar, mas por não terem revelação ainda não receberam, papai. Pai, em nome de Jesus eu peço, traga essa revelação. Casamentos serão transformados na medida que isso acontecer. Ministérios serão avivados na medida que isso acontecer. Haverá, Senhor Deus, um salto de qualidade em nosso meio, de saúde do Senhor em nosso meio, Pai, de modo impressionante. Por quê? Porque eu de fato entendo, Senhor, que os nossos pais, eles estabelecem um caminho seguro pelo qual nós podemos percorrer. E nós queremos, em nome de Jesus, clamar, Senhor, que todos os filhos na Igreja Fonte de Vida Indaiatuba possam viver aquilo que nós temos vivido no Senhor, que aquilo que o pastor Abe Uber tem vivido no Senhor, nós possamos viver, que aquilo que o pastor Luiz Scheid tem vivido no Senhor, nós possamos viver, que aquilo que o pastor Daniel Gasperin tem vivido no Senhor, nós possamos viver, que aquilo que eu, Wesley, tenho vivido no Senhor, que os meus amados irmãos e irmãs dessa igreja também possam viver. Eu declaro, Senhor Deus, prosperidade do Senhor sobre o teu povo, Pai, sobre esses filhos e filhas. Pai, eu declaro em nome de Jesus aquilo que eu já tenho falado algumas vezes, que desde, Senhor Deus, do dia que nós casamos, nós não tivemos nenhum momento de dívidas. Eu quero, Pai, declarar em nome de Jesus, mude a realidade de todos os filhos
filhos dessa igreja, que nenhum mais esteja, Senhor Deus, escravizado por dívidas financeiras. Muda em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que essa herança, esse legado seja transmitido sobre a vida dos filhos, Pai. No nome de Jesus. Que haja uma prosperidade do Senhor, Pai, sobre a vida de todos os filhos e filhas. Pai, eu declaro saúde, saúde do Senhor, saúde física, Pai, sobre todos aqueles que têm alguma enfermidade, que no nome de Jesus haja uma transferência de saúde do Senhor, através da liderança dessa igreja, sobre esses filhos e filhas, em nome de Jesus, papai. Oh Deus, glória ao Senhor por esse dia, por esse tempo tão especial. Eu peço que o Senhor venha trazer mais revelação sobre esse tema. Traga mais revelação sobre esse tema, Pai. Queremos viver debaixo do legado desses grandes homens e mulheres de Deus. Queremos alçar voos altos, como essas águias que o Senhor colocou para cuidar de nós. Em nome de Jesus. Nós entendemos que isso foi nos dado pela Tua graça. Não é fruto da ambição de um homem, é fruto da graça do Senhor na vida de um homem. E nós queremos isso para a nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Torne, Senhor, os ministérios frutíferos aqui, Pai. Mais e mais em nome de Jesus. Mais em nome de Jesus. Frutíferos, Pai. Frutíferos, Pai. Que esse crescimento que temos tido como igreja se expresse na vida desse líder que me ouve, Pai. No nome de Jesus. Que a célula desse líder cresça e se multiplique na mesma capacidade que ele se torna um pai espiritual e uma mãe espiritual. Em nome de Jesus. Nós declaramos isso. Em nome de Jesus, papai. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido. Em nome de Jesus, uma ótima noite. Ótima célula amanhã e sábado. Uma semana abençoadíssima para você, em nome de Jesus. Grande abraço.